Deus Todo-Poderoso, nós bendizemos o Senhor, glorificamos o Senhor, adoramos o Senhor, enaltecemos o Senhor, colocamos, Senhor, as nossas vidas ao estrado dos teus pés. Senhor, as nossas vidas são para te servir, para sermos serviçais do Senhor e serviçais do teu reino. Cada um escolhe para quê e por que quer viver. Uns querem viver para trabalhar, outros querem viver para constituir família. Tudo isso é bom, é louvável. Outros querem viver, Senhor, para serem famosos, serem conhecidos, reconhecidos. Mas nós queremos viver para te servir. Então pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a ti, fiéis à tua palavra, fiéis à verdade. Porque chegará o dia, Senhor, em que tudo isso, mesmo aquilo que é bom, não terá sentido absolutamente nenhum. É o dia que estaremos entrando na eternidade. O dia que estaremos passando para um local conhecido como além. Além de tudo que já vimos e conhecemos. Este local é aonde vamos passar. Um lugar que nós chamamos de eternidade, de tempo infinito. E que possamos passar este tempo todo, que não tem fim, junto com o Senhor. É por isso que eu peço, Senhor, nesta manhã, a tua ajuda. Por isso que eu peço, Senhor, o teu socorro, o teu amparo. Por isso que eu peço que o Senhor nos sustente, nos fortaleça. Se desviarmos, traga-nos de volta, Senhor, para o reto caminho. E desviamos. Quantas vezes vamos por um atalho, ou por um caminho que naquele momento é melhor, e muitas vezes nós dizemos, é o único caminho que temos. Na verdade não era. Mas ajuda-nos, Senhor, e traga-nos de volta. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, neste dia. Cuida de nós, Senhor. Esta é a minha oração de louvor, de gratidão, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Amados irmãos, queridas irmãs, vocês todos que estão nos ouvindo, você que está aí pelo Facebook, já sabe o título do que nós vamos falar hoje. E eu convido você, por convite, não perca amanhã, não perca a programação de amanhã. Amanhã é quarta-feira, não perca. Eu, no seu lugar, faria de tudo para ouvir a programação de amanhã. Deixa eu achar aqui. Estou procurando. Estou um pouquinho, mas tudo bem. Já deveria ter feito isso, né? Mas fazer o que? Não fiz. Eu quero que se puder, é claro, abra a sua Bíblia no Evangelho que foi inspirado pelo Espírito Santo a Lucas. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever este evangelho. Lucas capítulo 22, versículo 39. Às vezes a gente leva umas lambadas, né? Faz parte. Eu não gosto. Sou sincero. Não gosto de levar lambada, não. Mas eu levo. Procuro não levar, mas levo. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler aqui Lucas capítulo 22, versículo 39. Você tem a Bíblia Sagrada aí, querido irmão, querida irmã? Abra a sua Bíblia, leia comigo. Se você não puder ler, meu convite é para você pelo menos ouvir. Ouça, a Bíblia diz que a fé, como é que vem a fé? Vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Lucas 22, 39. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Em função dessas passagens, né, que surgiu essa história aí de orar no monte, né? Passagens como essa aqui, que Jesus foi ao Monte das Oliveiras, né? Aí as pessoas dizem, Jesus orava no monte. Ele orava no monte porque lá ele podia ficar sossegado. As pessoas ficavam na cidade. Então ele ia para lugares onde ele podia ficar sozinho, ele e os discípulos. E porque nas pouquíssimas e pequeninas planícies existiam pessoas, animais, né? E Jesus queria ficar completamente afastado. Por causa disso que ele iria para o monte.
porque os montes eram de maior dificuldade, por ser um monte, né? Era mais difícil de chegar, era mais frio. Por ser mais alto, era mais frio. Por não ter muitas árvores, o vento soprava mais facilmente. Então Jesus preferia ir para o monte, orar. Não que o monte fosse um lugar mais sagrado, mais abençoado do que dentro de uma casa. Só por isso que Jesus ia para o monte. Jesus ia para o monte porque é uma região de muitos montes, né? Jerusalém é um negócio assim, é só monte. Tem planície, tem uma coisinha pequititica. E isso aqui que eu estou dizendo, isso aqui que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 39 para frente, aconteceu exatamente num dia como hoje. Que dia que é hoje? Terça-feira. E aconteceu num dia como hoje. Uma terça-feira. Na semana que Jesus foi morto. Jesus foi morto amanhã. O que algumas pessoas não sabem é que o dia do judeu, o nosso dia começa à meia-noite, não é? E termina à meia-noite. Lá é diferente. O horário dele, eles seguem também este horário. Mas nós estamos falando aqui de religião, estamos falando de religiosidade. O dia é marcado de maneira diferente. Isso que nós estamos falando aqui de Jesus ir para o Monte das Oliveiras orar, aconteceu. Eu estou só explicando para você. Aconteceu na véspera da morte de Jesus. Aconteceu numa terça-feira. Jesus tinha o costume de ir lá no Monte das Oliveiras. E Jesus não mudou esse costume. E foi para o Monte das Oliveiras, e junto com ele leva os apóstolos, os discípulos. E junto com Jesus foi o seu traidor também. Jesus não excluiu desta ida ao Monte das Oliveiras, a última, aquele que o havia de trair. Isso é até difícil da gente entender, não é? É claro que a gente sabe que existem pessoas que não gostam da gente. Não é verdade? Eu sei, tem pessoas que não gostam de mim. Tem pessoas que não gostam, mas me toleram, me suportam.
Mas tem pessoas que não gostam de mim e não gostam nem de ficar perto de mim. Eu não sei se eu levaria uma dessas pessoas junto comigo para orar. Eu estou sendo sincero, irmão. Irmã, não adianta eu vir aqui dizer, não, eu chamaria. Eu estou sendo sincero. Eu acho que sinceridade é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. E se a gente não tem vergonha de pensar, muito menos devemos ter de falar disso. Porque o vergonhoso já é pensar, né? Ah, não, um sujeito que não gosta de mim vai lá para fazer o quê? Outro dia eu falei para o irmão, você não concorda comigo, não me ouve. Você vê que eu fiz exatamente o contrário. Jesus falaria, continua me ouvindo, mas eu sou fraco, eu sou falho. Eu sei que eu agi errado. Porque Judas também devia incomodar Jesus, né? E as coisas que Judas fazia incomodavam Jesus. Judas era um larápio. Judas roubava Jesus. Ora, você sabe que tem alguém que te rouba, o que você faz? Olha, pode sair de perto de mim. Não é assim que a gente age? Ou não? Ou você fala, não, olha, minha carteira está ali, viu? Pega ali. Havia Jesus acabado de tomar a ceia, ele havia acabado de instituir a ceia do Senhor. Eles saíram daquele quartinho chamado cenáculo. O cenáculo é um quartinho. Normalmente ficava na laje da casa. E foram para o jardim, chamado Jardim das Oliveiras. Por que Jesus foi para lá? E por que ele levou todos os apóstolos, inclusive o traidor, que ele já conhecia de antemão? Ele levou exatamente para não cair em tentação, porque Jesus estava sendo tentado. Estava primeiro sendo tentado pelo próprio Satanás, não era um demônio que estava tentando Jesus. Não era um espírito. Era o próprio Satanás. Porque só Satanás teria a capacidade de tentar Jesus. E Jesus também estava sendo tentado pela sua humanidade. Então vamos usar assim, só para você que está me ouvindo e me vendo, Jesus estava sendo tentado pela sua mente, né? Alguns mais assim. Ele estava sendo tentado pelas suas emoções, ele estava sendo tentado psicologicamente, era isso mesmo. Satanás o tentava e as suas emoções o abatiam, o tentavam também. Então ele vai orar, quando ele diz a fim de não entrar em tentação, porque ele já estava sendo tentado, era a fim de não cair na tentação. E que tentação era essa? Que
Que pressão! Olha só. Estou muito pressionado. Lá no meu trabalho sou pressionado. Eu estou trazendo para você situações em que às vezes nós somos tentados, psicologicamente, emocionalmente. Talvez ele estivesse sendo tentado, e muito provavelmente era isso, abandonar tudo aquilo, largar tudo aquilo que ele estava passando, e pior do que ele estava passando é o que ele iria passar. Quando os inimigos, não de Jesus, mas os inimigos do Cristo iriam cercá-lo, porque os inimigos de Jesus era o povo, incitado pelos sacerdotes, pelos saduceus, fariseus. Isso aí. Agora, quem eram os inimigos de Cristo? Era toda a hoste, todo o principado maligno. Porque Jesus era o homem e Cristo era o divino. E chegaria um momento, e ele sabia disso, em que esses inimigos iriam fazer de tudo para ele abandonar. Abandonar o quê? Tudo aquilo que estava previsto para ele. Tudo aquilo que ele já sabia de antemão, o que ele iria passar, ora. Às vezes, eu conversei com minha filha agora de manhã, ela falou: pai, ontem eu fui fazer exame de sangue. E eu falei: ô filha, você não chorou? Minha filha tem 38 anos. Não, pai, não chorei, mas todas as vezes que eu vou fazer exame de sangue eu me lembro, porque certa vez, ela dizendo que se lembra, porque certa vez ela era criança, devia ter uns 8, 9 anos, e eu levei a Paula para fazer exame de sangue. E olha, eu tive que colocar a Paula no meio das minhas duas pernas, travar e segurar os braços dela, porque ela não deixava fazer exame de sangue. Tal era o pavor, olha, mas foi uma luta para segurar a Paula, para o enfermeiro fazer exame de sangue nela. O que é? Um exame de sangue, não é nada. Aquilo apavorava a Paula. Deixava ela desesperada, ao ponto de uma menina de 8, 9 anos, eu saí da sala completamente suado, cansado, de tanto que eu tive que lutar com a Paula para segurar ela. Você imagina Jesus sabendo tudo que ele ia passar. E talvez você nem faça ideia, Amanhã, não perca a programação de amanhã. Amanhã eu vou falar o dia que Jesus morreu. E amanhã eu quero ver também se eu falo, provavelmente à tarde, do que é a morte na cruz. Jesus já sabia de tudo isso. Isso tudo era de conhecimento dele. Ele não imaginava, ele sabia. Jesus tinha acabado de instituir a ceia e eles foram para o jardim chamado Jardim das Oliveiras. Não era um jardim, hoje é um jardim, Hoje as oliveiras são cercadas lá
pedras e tal. Mas era um local onde existiam muitas oliveiras. Oliveira é a árvore que produz azeitona. Oliveira é a árvore que produz a azeitona. E Jesus foi lá para orar. E ele se afasta um pouco dos discípulos. Você pensa que Jesus começou a gritar lá? Oh, glória! Aleluia! Nada disso. Nada disso. Isso é exibicionismo. Isso é carnalidade. Jesus passava por algo terrível na vida dele. E ele sozinho, os discípulos de um lado, ele se afastou dos discípulos e ele ora, dizendo: olha, Pai, eu sei, olha a oração de Jesus. É nesses momentos que a gente lê a Bíblia e aprende a orar. A gente não aprende a orar ouvindo aquela pessoa espiritual lá da igreja. Não. Para ser bem sincero, aquela pessoa espiritual da igreja, você desaprende a orar. Aquele pastor cheio de unção, eu quero orar como ele. Não faça isso. Leia a Bíblia e ore como Jesus orava. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus gritando: oh, glória, aleluia, não sei o que. Não tem isso. Isso é exibicionismo, carnalidade. Isso afasta as pessoas, ao invés de chamar as pessoas para Cristo. Jesus vai lá no seu cantinho, ele e o Pai. Ele diz: olha, eu sei que o Senhor tem o poder de afastar de mim esse cálice. Um cálice de amargura, um cálice que ele beberia e estaria, beber o cálice era assinar: eu aceito passar por tudo isso. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Afastar de mim isso. Evitar de eu passar por tudo isso que está proposto para eu passar. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem poder, ele está dizendo. Esta é a oração dele. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Não, você não vê Jesus determinando. Você não vê Jesus dizendo assim: olha, obrigado, porque o Senhor já afastou de mim o cálice, viu? Não, Jesus não. Deus Todo-Poderoso, o Pai naquele momento, não tinha afastado nada. Como é que ele ia agradecer? Jesus não faz oração mentirosa como é ensinado. Jesus faz uma oração honesta. Olha, é uma oração. Eu sei que o Senhor tem poder para afastar de mim esse cálice. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas olha, seja feita a tua vontade. A sua vontade seja feita, não a minha. Eu quero que o Senhor afaste de mim esse cálice. Agora, se o Senhor achar que eu devo mesmo passar por isso, louvado seja o Senhor. Glórias eu te dou e vou passar.
Jesus está dizendo, olha, meu Pai, se houver outro caminho pelo qual os cristãos, os pecadores possam ser salvos, mostra agora. O céu não falou nada. Eu não vi Jesus, não. O céu ficou em silêncio. E este silêncio foi suficiente para Jesus entender que não havia outro caminho. O caminho era Jesus passar pela cruz. Não havia outro caminho. O céu ficou em silêncio. Jesus orou, pediu, chorou. E o céu, nada. Então Jesus entendeu, olha, eu vou ter que passar por isso. Seja feita a tua vontade. Não a minha. O meu desejo é não passar, mas seja feita a tua vontade. E Jesus aceita naquele momento passar por tudo que ele passou. A obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo começa aqui, no jardim chamado de Getsêmani. O que é Getsêmani? Você sabe o que é Getsêmani? Não é o Jardim das Oliveiras? Getsêmani é espremedor de oliveira. Lá eles usavam imagine só você, uma bacia bem grande, uma bacia de 1,5 metro, talvez 2 metros de diâmetro, de pedra. Uma bacia enorme de pedra, uma altura de uns 30, 40 centímetros de altura, de profundidade. As azeitonas eram jogadas ali dentro e depois vinha uma pedra, já existia ali essa pedra, óbvio, que era rodada dentro desta bacia. E tinha um buraquinho pequeno que saía o azeite. Então Getsêmani quer dizer espremedor de azeitonas, aonde saía o azeite extra virgem, que hoje é chamado de extra virgem, né? Na verdade é o azeite virgem, é o azeite da primeira prensa. E isso quer dizer Getsêmani. E a obra de Jesus começa ali, a obra redentora. Começa ali, quando ele aceita. Porque o Getsêmani foi uma antecipação, foi uma prévia daquilo que Jesus passaria no Calvário. Porque só o pensamento de Jesus em ter contato com os nossos pecados, porque você precisa entender o seguinte, querido irmão, querida irmã. Jesus, naquele momento, que ele diz assim, olha, eu sei que o senhor pode qualquer coisa, afasta de mim esse cálice. O céu não fala nada. Então ele diz, seja feita a tua vontade. Naquele momento, ele está assumindo para ele
É como se ele tivesse cometido todos os pecados da fundação do mundo até aquele instante. Todos os pecados que estavam sendo cometidos no mundo todo naquele instante, como se ele estivesse cometendo. E é como se ele estivesse cometendo todos os pecados que ainda seriam cometidos, até esse instante aqui. Ele assume. Assumir quer dizer como se ele estivesse praticando todos esses pecados. E isto causa no nosso Senhor Jesus Cristo um sofrimento agudo, terrível. Então tudo aquilo que ele passaria no Gólgota, ele já começa a sentir ali. Porque o Gólgota maltrata o nosso Senhor na carne. Óbvio que também, emocionalmente, psicologicamente, é óbvio. Mas nesse contexto é na carne. Enquanto que aqui é no espírito. E o sofrimento de Jesus, a humanidade de Jesus ali é tão latente que um anjo apareceu e confortou o nosso Senhor Jesus. E o curioso também é que nos evangelhos apenas Lucas se recorda disso e escreve sobre isso. Se você for ver esta passagem em Mateus e Marcos, eles não colocam esse tipo de coisa. Que o anjo confortou Jesus pela antecipação da agonia que ele sofreria no Calvário, que ele já passa a sofrer ali. E naquele momento ali, o sofrimento de Jesus é tão intenso, tão profundo, que o seu suor se transforma em gotas de sangue. E a medicina atesta que isso é possível. Essa doença que ele é afligido naquele momento tem um nome, eu não sei qual é. Vocês me perdoem, deveria ter levantado esse nome, mas eu não sei. Não levantei. Mas a medicina atesta que suar sangue é possível. Mas por que Lucas detalha esse tipo de coisa? Porque ele era médico. Né? Quando eu falo do Evangelho de Lucas, eu sempre digo que Lucas se atenta mais às doenças. Lógico, ele era médico, olha ele de novo aqui, deixando expondo a parte da sua profissão. E quando Jesus, depois de passar aquele tempo de agonia ali, se levanta, talvez para buscar apoio, buscar uma ajuda com os seus discípulos, ele encontra todos os seus discípulos dormindo. Não porque eles eram indiferentes, eles não estavam dormindo porque eles não ligavam, não, porque eles estavam esgotados, cansados. Era um cansaço que não conseguiram suportar e dormiram. E Jesus mais uma vez disse para eles: olha, a
pior hora ainda está por chegar. É recomendável que se ore agora, porque vocês serão levados a me negarem perante as autoridades. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que esta passagem do nosso Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, quando teve início todo o seu tormento, toda a sua dor, nos sirva, Senhor, de exemplo de como orar e de se curvar perante a vontade soberana do Pai. Porque do mesmo jeito que o Pai enviou um anjo para confortar Jesus, Ele nos dará graça, força, para passarmos por tudo que tivermos que passar. Continua, Deus Todo-Poderoso e Pai querido, falando conosco neste dia, nos guiando nesta terça-feira, nos levando a meditar no nosso cristianismo e na nossa dependência total do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.